Bem, meus irmãos, então, dito isso, vou chamar a nossa irmã Nelly para fazer a leitura na nossa página preparatória. Obrigado, Nelly. Boa noite. Essa página ela foi retirada do livro Refúgio, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. É intitulada Na Obra Cristã. Para que nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre e Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisionava a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis para que não seja julgado. Isso, de certo, não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com medida idêntica a que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar o petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremo-nos, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo: a obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore, no quadro da natureza, retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência, em plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo, por fim, a verdadeira comunhão com aquele que é, para nós todos na terra, a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Uma ótima palestra a todos. Obrigado. Bem, meus irmãos, após a leitura dessa página de autoria de Emmanuel, um poder de síntese fantástico, né? Nós desejamos à nossa irmã Silvia Almeida que ela seja muito inspirada e nos traga as palavras e os ensinamentos que nós tanto necessitamos. Por favor. Agora sim. Está dando para ouvir todo mundo? Perfeito, então. Bem, meus queridos e minhas queridas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, né? Bom, o nosso estudo da noite de hoje será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós iremos abordar uma temática que está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Iremos tratar especificamente do item que fala: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É bem interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente, olha, não podemos julgar, né? E é o que mais a gente faz, né? O tempo inteiro a gente está julgando todo mundo, toda hora, todo instante.
E Jesus recomendou, que nós não julgássemos para que nós também não fôssemos julgados, considerando que todo mundo, tem alguma coisa de que se penitenciar, Então, vejamos. Inicialmente, nós vamos falar do que Mateus reporta a despeito desses versículos de Jesus. Mateus fala no capítulo 7 de seu evangelho, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Olha isso, Deus irá nos julgar de acordo como nós julgamos os nossos irmãos de caminhada, Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ou seja, se nós formos indulgentes, benevolentes, compreensivos, esta mesma medida será usada conosco. Porém, se nós formos intransigentes, arrogantes, impulsivos, violentos, nós também seremos tratados da mesma forma. Então, é sempre bom nós lembrarmos daquilo que Jesus falou, Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, Então, a gente tem sempre que lembrar. Eu penso que se todos nós guiássemos, o nosso comportamento em sociedade por essa máxima maravilhosa do Cristo, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, eu acho que todos nós viveríamos numa sociedade muito mais fraterna e feliz, com certeza, Bom, e aí continuando aqui, temos agora mais uma análisezinha que está no Evangelho de João, sobre essa mesma temática, no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 3 ao versículo 11, E diz o seguinte: então, os escribas e os fariseus, escribas e fariseus eram aquelas pessoas que ficavam nos templos, nas sinagogas, ok? Eram aquelas pessoas que ficavam cuidando. Os fariseus eram uma espécie de, a gente poderia dizer quase como se fosse um partido dentro da sinagoga. Nós tínhamos os fariseus, os saduceus, tínhamos os escribas também, que eram aqueles, como o nome mesmo diz, que escreviam as leis e que conheciam bem as leis, ou seja, eram aqueles homens, os doutores da lei, que viviam dentro do templo, e como era uma sociedade baseada de uma forma teológica, era uma teocracia onde a religião é que comandava, eles comandavam todas as leis do seu povo, embora, obviamente, estivessem nesse período de Jesus sob o jugo do Império Romano. Mas Roma não se metia com os assuntos internos dos povos dominados. Então, de uma certa forma, para o povo judeu, a lei era, acima de tudo estava Roma, naturalmente, mas a lei ali local era a lei que a sinagoga, que esses doutores da lei aqui, os fariseus, os saduceus e os escribas, eles ditavam para que o povo, de uma forma geral, obedecesse. E aí ele diz assim: então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem. Gente, lapidar é matar a pedradas, tá? Então, pela lei de Moisés, a mulher que fosse encontrada em adultério deveria ser morta a pedradas. Interessante lembrar, que o homem, ninguém falava nada, Vê se pode uma mulher adulterar sozinha, O homem passava tranquilo, não tinha problema nenhum. Então, vocês vejam como era uma sociedade extremamente machista e que desprezava absolutamente e oprimia extremamente as mulheres, Então, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Ou seja, o que eles queriam, na verdade? Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, numa saia justa, Jesus defendia o tempo todo o amor, o perdão, a mansuetude,
Mas eles estavam ali, viviam todos sob a lei, né, de Moisés. Então ele vendia. Moisés diz para fazer isso, para lapidar a mulher adulta. Ela foi encontrada em adultério. E o que o Senhor diz? Né? Imagina se Jesus dissesse ao contrário: não vamos fazer isso. Mas então você está contra Moisés? Você está contra a lei? Contra as determinações do profeta maior, né? Até então, que era Moisés? Imagina como é que Jesus ia ficar. Volta e meia eles faziam isso, né? Tentavam colocar Jesus numa situação difícil, como se Jesus não fosse ter uma saída, né, para aquela pergunta. Já haviam feito isso, não sei se fizeram antes ou fizeram depois, mas quando eles perguntam sobre a questão de pagar os impostos, né? É lícito pagar os impostos, né? Por quê? Porque também queriam colocar Jesus numa situação difícil. Os romanos, todas as vezes que eles invadiam uma região, eles cobravam pesados impostos do povo dominado, né? E obviamente que você já foi invadido, está sendo dominado por um estrangeiro, ainda ter que pagar imposto para ele era terrível, né? Então ninguém queria, mas era obrigado a pagar, né? Então você tinha aí duas situações. Se Jesus dissesse: não, tem que pagar o imposto sim, né? Aí Jesus ficaria bem com Roma, mas ficaria mal com os judeus, que eram os dominados. Se Jesus dissesse: não tem que pagar o imposto, ele ficaria bem com os judeus, mas mal com Roma, que era o dominador. Então, sempre estavam tentando colocar Jesus numa saia justa. Mas Jesus, obviamente, muito inteligente, já sabedor da maldade dos homens, nessa situação específica, né? Se era lícito ou não pagar o imposto, Jesus pede uma moedinha, né? E pergunta: de quem é a imagem que está aqui nessa moedinha? E eles dizem: é de César. E aí Jesus diz: então dai a César o que é de César. E aí a coisa parou por ali. E agora, de novo, eles colocam Jesus numa situação difícil, né? Moisés diz que tem que lapidar, a mulher foi pega em adultério. O que o Senhor diz, né? Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Aquele dentre vós, né? Como continuassem a interrogá-lo, eles não paravam, né? Jesus se abaixou e faz de conta que ele não estava nem ouvindo. Aí ficou lá escrevendo com o dedinho na terra. E as pessoas continuaram insistindo, aqueles homens continuaram insistindo, né? Como continuassem a interrogá-lo, Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha a sabedoria da resposta de Jesus. Olha a sabedoria. Eles queriam atirar a pedra, queriam matá-la com as pedras. E aí, o que você acha disso? Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele só disse o seguinte: quem dentre vocês aí nunca tiver cometido nenhum erro, nunca tiver feito nenhuma coisa errada contra a lei, estiver totalmente sem pecado, atira a primeira pedra, né? E aí, abaixando-se, em seguida Jesus abaixou-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, né, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro. Foi saindo todo mundo, deixando a pedra cair e saindo, um atrás do outro. Afastando-se primeiro os mais velhos, óbvio, né? Os mais velhos tinham feito muito mais pecado do que os mais novos, tinham mais tempo de vida. Então, os primeiros a sair assim de fininho foram os mais velhos, né? Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher na praça. Todo mundo que queria apedrejá-la saiu. Ficou só ele com a mulher. Então, levantou-se, né? Perguntou Jesus à mulher: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus então: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Né? Então vocês vejam a sabedoria, o amor de Jesus diante de uma situação extremamente complexa, né? Extremamente complexa. Mas a sabedoria de Jesus era algo absolutamente assim inimaginável. Afinal de contas, né? Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, né? Um espírito puro. Vejamos então as outras considerações a respeito. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado.
disse Jesus. Essa sentença faz então da indulgência um dever para nós outros, né? Para todos nós, a indulgência. O que é indulgência, gente? O que é ser indulgente? É ser compreensivo com as falhas alheias, né? Compreensivo. Porque nós todos cometemos erros. Às vezes até sem querer a gente faz alguma coisa, né? Às vezes a gente sem querer magoa alguém que a gente ama muito. E a gente, quando se dá conta do que fez, a gente deseja profundamente que aquela pessoa nos perdoe. Que ela seja indulgente com a nossa falha, com o nosso erro e nos desculpe. Porque todo mundo é passível de cometer erros, né? Então ninguém pode ser extremamente rígido com o outro, considerando que todos nós um dia vamos precisar que alguém seja compreensivo com os nossos erros também. Então, quando Jesus disse isso, né, ele quis fazer da indulgência um dever para todos nós. Porque não existe absolutamente ninguém no mundo, né, que não necessite para si mesmo de indulgência, não é? Quem aqui pode dizer que, não, eu nunca errei, nem vou errar, nunca vou precisar de pedir de indulgência de forma nenhuma, né? Quem pode dizer isso? Ninguém, né? Ninguém, mesmo involuntariamente a gente erra, né? Mesmo involuntariamente a gente comete erros, às vezes até você erra achando que está acertando. E aí no dia que você descobre o que você fez, que você achava que era certo, era errado, você, meu Deus, será que aquela pessoa vai me perdoar por isso que eu fiz? Então todos nós sempre vamos precisar de indulgência, né? Essa máxima de Jesus nos ensina que nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outra pessoa aquilo que em nós absolvemos. O que significa isso? Muitas vezes, né, você é extremamente rigoroso com alguma coisa que determinada pessoa está fazendo, mas você faz igual. Você faz igual, só que como é com você vai lá, né, e tapa o sol com a peneira, né? Você fica falando, nossa, mas a dona Maricota é extremamente fofoqueira. Só em você comentar isso, você já está sendo fofoqueiro também, né? Mas você não é, você diz que você não é fofoqueiro, você diz apenas que é uma pessoa que gosta de estar bem informada. Ela é fofoqueira, agora você gosta de estar bem informado, não é? Então nós temos que ver isso. Nós temos que pensar se aquilo que nós estamos condenando, né, na outra pessoa, nós também não fazemos, né? Então é muito importante a gente ver isso, né? E isso a gente pode estender a todos os setores da nossa relação na sociedade. Nós podemos pensar como é que nós nos comportamos no trabalho, né? Na vizinhança, no nosso bairro, na vizinhança, né? Na rua, no comércio, no supermercado, né? No banco. Existem coisas que a gente faz e que a gente não se dá conta do quanto aquilo é errado, né? Se a gente, de repente, estivesse na posição da outra pessoa, a gente ia reclamar. Por exemplo, antes, né, das pessoas aqui chegarem, eu acho que é 60 anos, né, e terem direito àquela senha de prioridade no banco e nos lugares, né? Quando você chegava lá no banco, né, aquela fila terrível, e você via um idoso, de repente, pegar duas senhas, uma normal e uma de idoso, você gostava de ver aquilo? Né? Aí depois, quando você chegou, você estava com 58, quando você foi 60, você falou, agora eu posso pegar duas também, né? Quando você via que a pessoa pegava duas senhas, você não gostava, mas quando você passou a poder pegar, você passou, né, a fazer também. Não é assim, né? Nós não podemos condenar nas outras pessoas aquilo que a gente faz, não é? E, na verdade, esse comportamento é errado em qualquer situação. Por que pegar duas senhas? Não é? Você tem que pegar uma. Porque quando você pega duas, você está sendo desonesto com a outra pessoa, você está querendo ganhar vantagem sobre a outra pessoa, né? Porque você pega duas senhas, aqui sair primeiro você vai. Mas não é justo, não é? Se você é idoso, ou você opta por ser idoso e ter a senha prioritária, ou você opta por pegar uma senha comum, não é?
e não pegar a prioritária. Agora, pegar 12 que não é correto, né? Mas quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas fazem isso e acham que não tem nada demais? E no supermercado? Vai você e seu esposo ao mercado. Aquela fila gigantesca, o carrinho enorme. Aí cada um fica numa fila. Aí, aqui vagar primeiro, a gente vai. Aí tá lá o homem sem um nada na mão. A esposa do outro lado, ao contrário, com um carrinho gigantesco. Aí ele chega primeiro no caixa, aí lá vem ela, com aquele carrinho gigante. A pessoa que estava atrás falou: você é rapidinho, porque esse senhor aí não tem nada. Ele só deve ter uma coisinha na mão. Aí chega aquele carrinho imenso. É justo? Isso é justo? Né? Por que que você teria direito de ficar esperando em 2 filas, enquanto todos os outros estão esperando em uma só? Não é? É a mesma coisa também quando aquelas pessoas que a gente vê, né, aí reclama muito, que estaciona na vaga de deficiente físico, que estaciona na vaga de idoso, né? Aquelas pessoas, né, a coisa mais incrível, já me disseram que idoso causa sono nos outros. Já me falaram isso, idoso causa sono, porque basta um idoso entrar no ônibus ou no metrô, todo mundo começa a dormir. O povo que está sentado, todo mundo começa a dormir, né? Todo mundo começa a dormir, porque afinal de contas o idoso dá sono, não é? Gente, será que não vão ficar idosos essas pessoas? Não é? Nós precisamos começar a pensar, e se fosse você o idoso? Cansado, ao quebrado. Gente, porque os anos pesam, né? Os anos pesam. E aí você tá lá no metrô, cheio, em pé, e tá lá o garotão dormindo, né? Porque assim que sentou, ele dormiu, né? Então, nós temos que pensar isso, não fazer ao outro, né, aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Nunca nos esquecer disso, né? E aí, é com esta mesma severidade, se você está, né, reclama daquele que passou na frente com o carrinho cheio, né, você não deve fazer a mesma coisa. Se você reclama do idoso que pega 2 senhas, você também não deve fazer a mesma coisa. Se você chegou e viu que alguém colocou o carro na vaga do idoso ou na vaga do deficiente, você também nunca fará isso, ok? Então temos que ser assim. E aí, continuando, né? Antes de criticar em alguém uma falta, vejamos se essa mesma censura não pode ser feita para a gente, né? Isso é super interessante, né? Então a gente tem que pensar sobre esse ponto de vista, né? Antes de falar, mas e eu? Né? A crítica lançada à conduta de outrem pode obedecer a 2 motivos. Você pode criticar alguém por duas razões, né? A primeira é reprimir o mal. Se você está vendo que deliberadamente aquilo que a pessoa está fazendo não é correto, vai prejudicar a outras pessoas e tudo mais, eu acho que é correto você, de uma certa forma, chegar, né, com todo o amor, com todo o carinho e falar com a pessoa aquilo. Ou você vai querer reprimir o mal, ou simplesmente, de uma forma mais, digamos, maliciosa, você vai querer desacreditar a pessoa cujos atos você está criticando. Né? Então, vejam essa foto aqui, né? Que tem ali a mocinha e os colegas de trabalho falando dela, né? Não podem, pela cara, não podem estar falando nada de bom, né? Não podem estar falando nada de bom. E eles não estão falando de forma nenhuma para fazer com que ela melhore do trabalho. Podem estar falando eles simplesmente para desacreditá-la, dizer que ela não trabalha bem, dizer qualquer coisa assim menos feliz. Então, quando nós tivermos que abrir a boca para falar alguma coisa menos feliz de alguém, é melhor a gente não falar nada. Porque sempre que nós falamos alguma coisa menos feliz a respeito de alguém, nós estamos adquirindo um débito com a lei, né? Um débito com a lei. E é muito ruim. Nós que somos espíritos, né, muito endividados, porque estamos nesse planeta de provas e expiações, se não fôssemos, não estaríamos aqui, estaremos já no planeta regenerado. A gente já tem muita coisa, gente, a gente já tem muita coisa para saldar. A nossa folha corrida, vamos dizer assim, já não é fácil, né?
Então não vamos aumentar as nossas dívidas com a lei divina, não é? Fazendo coisas menos felizes com os nossos companheiros de caminhada, né? E aí ele diz que não existe desculpa nenhuma mesmo, né? Esse último propósito, que é fazer o quê? Desacreditar a pessoa. Você fazer uma crítica para simplesmente desacreditar a pessoa, né? Não existe nenhuma desculpa para isso. Ninguém deve abrir a boca para fazer uma crítica maledicente com relação a quem quer que seja. Se você não puder falar nada de bom, não fale nada. Pelo menos você não vai estar se endividando com a lei. Se você não puder abrir a boca para falar alguma coisa positiva, não abra para falar uma coisa negativa, né? Porque aí você vai ter apenas maledicência e maldade naquela crítica. Não será uma crítica construtiva, será apenas maldade e maledicência. E o ambiente de trabalho, eu considero um dos mais difíceis de você viver. O ambiente de trabalho é um dos ambientes mais difíceis de você exercer a caridade. Primeiro que você tem várias pessoas de várias formações sociais, né? Culturais, familiares diferentes, religiosas diferentes, né? Então, a tendência das pessoas é fofocar. É fofocar o dia inteiro no trabalho. Vai no cafezinho, vai fofocar de um, vai fofocar de outro, e fofoca do colega de trabalho, fala mal do chefe, e fala isso, fala aquilo. Gente, você chega aqui na casa espírita, né? Aí ouve, né? Que a gente não tem que julgar para não ser julgado, né? Que não deve atirar pedra, né? Só deve atirar pedra que ele está sem pecado. E aí você sai daqui, maravilhoso. Amanhã de manhã vai trabalhar. Primeira coisa que você encontra, aquele colega de trabalho, fulano, nem te conto. Aí você, o quê? O que você não me conta? Não, vai me contar sim. Vai me contar. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, não me conte mesmo porque eu não quero saber. Por quê? Porque senão todo o nosso esforço, na nossa melhoria íntima, né, vai por água abaixo. A gente vai perder todo o nosso esforço. E olha, gente, nós estamos aqui, não é para isso. Não é para fazer fofoca, né? Não é para falar mal da vida alheia, não é para tomar conta da vida alheia. Nós estamos aqui para nos tornar pessoas melhores. Nós somos espíritos imortais vivendo uma pequenina, mas muito pequena experiência na matéria. Porque, na verdade, o que são esses 80, 100 anos que seja aqui na matéria em comparação com a eternidade? Porque nós somos espíritos imortais. E nós recebemos de Deus essa dádiva bendita, que é a dádiva da reencarnação, para a gente conseguir acertar os nossos ponteiros. Fazer agora o que a gente já fez errado antes. Nos reconciliar com as pessoas com as quais nós nos desentendemos numa vida anterior. Então a gente não vai chegar aqui e ficar perdendo tempo. Perder tempo com maledicência, perder tempo com sentimento de inveja, de orgulho, de vaidade, não é? Se nós todos pensássemos única e exclusivamente em nos conhecer melhor a cada dia, lembra, está no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Somente nos conhecendo é que nós poderemos efetivamente nos melhorar. Porque o pior problema está quando a pessoa nem imagina que ela está fazendo alguma coisa de errado, né? A pessoa chega no trabalho e já vem com aquela história, nem te conto, fulana, você não sabe da maior. Aquela pessoa que fala aquilo, ela nem se dá conta que aquilo que ela está fazendo é altamente negativo para ela e altamente negativo para a pessoa que ela está querendo envolver na maledicência. Ela não está prejudicando só ela está prejudicando a ela e a pessoa que ela está envolvendo naquela maledicência, né? E aí, enquanto a pessoa não tem consciência do erro que está fazendo, ela não se corrige, ela não acha que está errado. Então, é por isso que é tão importante que nós dediquemos grande parte do nosso tempo a nos conhecer, a ser honestos conosco, né? Identificar aquilo que existe dentro de nós ainda e que precisa ser melhorado, porque é para isso que nós estamos aqui, para nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia.
A nossa meta não deve ser rico, bonito, famoso, nada disso. A nossa meta deve ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Porque quando chegar a hora de nós retornarmos à verdadeira vida no plano espiritual, tudo o que nós estamos fazendo aqui agora será levado em consideração. Então é bom que a gente tenha como, digamos assim, cartão de visitas nosso no plano espiritual as nossas boas ações, as nossas boas atitudes. E não as fofocas, as maledicências, né? As grosserias que nós fizemos aqui, né? Porque aí vai ser um péssimo cartão de visita nosso, né? No retorno à espiritualidade. E nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras, né? Ah, mas Deus castiga? Não, Deus não castiga. Deus entende a nossa pequenez espiritual, Deus entende o quanto nós somos ainda espíritos atrasados e perdoa, né, os nossos erros. Só que Ele não nos isenta da reparação. Nós vamos ter que corrigir aquele erro que nós cometemos, né? É como a criança vem e derruba, derruba uma coisa no chão e sujou o chão todo que a mamãe acabou de limpar. Foi sem querer, não foi de propósito. A mãe, desculpa, mas você vai limpar, não é? A mãe desculpa, mas vai fazer ele limpar. É assim que se educa. Deus não castiga, Deus educa, né? E aí, se nós não queremos ser, digamos assim, educados, né? Vamos aprender desde já como nos comportar, né? Então, vamos continuar aqui. E aí, o primeiro motivo, né, que é o motivo da gente melhorar a pessoa, a gente falou em dois, né? Um, você vai criticar para que a pessoa melhore, e o outro, você vai criticar só por maldade e maledicência. Né? A gente já falou do segundo, vamos falar agora do primeiro, que é criticar para melhorar. O primeiro motivo, ou seja, reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. É um dever. Porque um bem deverá daí resultar, né? E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Gente, quando Jesus diz, né? Não julgueis para não ser julgados, aquele que tivesse pecado atire a primeira pedra, ele não está simplesmente dando um aval para todas as coisas erradas, que você não possa falar nada. Não, ele não está falando isso. O que é errado, efetivamente, com o objetivo de melhoria, deve ser falado. Senão, os pais não teriam como ensinar seus filhos, né? Os filhos erram muito e a gente está ali para quê? Deus nos colocou como os guias, né? Os orientadores daqueles espíritos, ainda numa fase infantil aqui na matéria, para que nós possamos orientá-los para o bem. Então, você não vai deixar o seu filho fazer coisas erradas, porque eu não posso fazer nada, porque quando era criança eu também fiz isso. Nada disso, né? Não vamos confundir as coisas. Existe um problema muito sério, né? As pessoas normalmente, quando leem as escrituras, elas cometem um erro muito, muito grande, que é ler a coisa e interpretar ao pé da letra, né? Pela letra que mata e não pelo espírito que vivifica. O que é a letra que mata? É você interpretar ao pé da letra. Ao pé da letra, você não vai pegar a sutileza da mensagem, né? Nós temos que interpretar em profundidade, como espírito, pelo espírito que vivifica, ou seja, a mensagem que está ali entre linhas, não é? Então, quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, ele está se referindo àquele julgamento leviano, né? E não o julgamento que visa o aprimoramento da pessoa, visa com que ela cresça espiritual e moralmente, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer isso, você tem que buscar, sim, você pode julgar, mas você vai julgar com o objetivo de aprimorar, de melhorar. É o que os pais fazem com os filhos, né? É o que os pais fazem com os filhos. Então, a gente não vai deixar de chamar atenção, né, de orientar aquele que está fazendo alguma coisa errada com o objetivo de que ele deixe de fazer o mal e passe para fazer a coisa correta, né? Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante, não é?
todos nós somos responsáveis pela melhoria e pelo progresso de todos, não é? Porque se não fosse assim, alguém que descobrisse uma forma melhor de, não sei, de fazer uma comida qualquer, não iria contar a ninguém, não, segredo, não conto para ninguém. Gente, por quê? Né? Se todo mundo que descobriu alguma coisa importante não quisesse contar a ninguém, a gente estava aqui, olha, morando na caverna, né? A gente não teria ar-condicionado, a gente não teria carro, a gente não teria coisa alguma, porque aquele que descobriu, né, ia guardar aquilo para ele, só ele que andaria de carro, só ele que teria ar-condicionado, ninguém mais teria nada. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós descobrimos, nós temos que apresentar aos outros também, para que os outros também possam desfrutar. Aí a outra colocação de Jesus, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, o conhecimento que você tem não é para você sozinho. O conhecimento que você tem é para que você possa oferecê-lo a todas as pessoas. A candeia significa o quê? O conhecimento. Então, ninguém estuda, ninguém adquire conhecimento só para si, mas para que aquele conhecimento possa ser difundido para o maior número de pessoas. Então, a candeia é o conhecimento. Ninguém acende uma lamparina, uma candeia, tá? Para colocá-la embaixo de um alqueire. O alqueire, gente, é o quê? O alqueire é uma cesta que tinha antigamente e que servia para medir quantidade de grãos, né? Tantos grãos, um alqueire de grãos, um alqueire, sei lá, de feijão ou de qualquer coisa assim. Então você acendia a lamparina e botava aquela cesta em cima, vai iluminar o quê? Nada. Então ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo de um alqueire. Ou seja, ninguém adquire conhecimento para guardar egoisticamente para si mesmo. Mas todo conhecimento adquirido deve ser para oferecer, né, para ser transmitido ao maior número de pessoas possível. Gente, eu nem sei até que horas que eu vou. Já passou? É? Ah, tá. Ok. Bom, então é isso que a gente falou. Então ele diz assim, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Claro. Todos nós temos essa tarefa. Auxiliar o progresso de todos. Vivemos em sociedade para isso, não é? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio, aquilo que eu falei. Não julgueis se não quiser ser julgado, porquanto, como eu falei, a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente. Se eu for interpretar esse ensinamento de Jesus de uma forma absolutamente restrita ao pé da letra, ninguém mais vai reclamar de nada, ninguém vai mais fazer nenhum comentário a respeito de qualquer comportamento errado. Não é? Mas não foi isso que ele quis dizer. Não é possível que Jesus haja proibido que se critique o mal. Claro que não. Uma vez que ele mesmo nos deu exemplo, tendo feito críticas, né? Comentários até em termos bastante enérgicos. Ele falou dos fariseus, né? Ele disse, vocês são como sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. É aquela pessoa que só parece ser boazinha, né? Só parece ser boazinha, mas no fundo, é terrível, né? A gente às vezes até vê na casa espírita também. Eu falo da casa espírita porque é o que eu conheço, né, gente? Mas deve existir em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos religiosos deve existir isso. Mas eu falo da casa espírita que eu conheço. Às vezes você tem dentro da casa espírita aquela pessoa que fala assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não sei o que lá, mas no fundo está reclamando daquela pessoa. Está falando mal, fulano é uma metida, quer se meter em tudo. Fica no bazar, fica na livraria, fica na biblioteca, fica não sei o que lá. Ela quer fazer de tudo, não é? Eu sei o que acontece. Né? Porque nós somos o quê? Nós somos seres humanos imperfeitos. Por isso que a gente ainda faz essas besteirinhas, né? Mas é justamente essa questão, né? É justamente isso. Jesus não iria, né, permitir que alguém dessa forma continuasse agindo assim. Não, não é assim, né? Nós temos que ser sempre indulgentes, compreensivos, mas o mal é o mal. E sendo o mal, ele precisa ser combatido, né? Porque, como diz mesmo no Evangelho, se aquele mal só prejudicar aquela pessoa que está fazendo aquilo, o problema é dela. Mas se aquele mal for prejudicar a outras pessoas, aí nós não podemos deixar passar, né?
porque aí nós estaremos prejudicando também a outras pessoas. O que Jesus quis dizer é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Olha como isso é profundo. A autoridade para censurar está na razão direta, tá, da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena em outrem, né? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. E aí eu coloquei aqui uma foto, uma foto aqui bem interessante, né? Que ouve-se muito por aí, né? Não, mas porque a corrupção está em todo lugar, é muita corrupção, né? É o tempo todo, só vejo corrupto para tudo quanto é lado. E aí você fala. E aí você estacionou errado. E aí chega o guarda e vai te multar, porque você estacionou em um local proibido. Aí você chega para ele: ô, seu guarda, não dá para dar um jeitinho, não, naquele jeitinho e tal, não sei o quê, me liberar aqui e tal, me dar a multa. O que é isso? O que é isso? Não é? Então, quando Jesus falou isso, ele quis dizer que a autoridade para censurar, né, está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se você pede ao guarda para dar um jeitinho, e você oferece alguma coisa para ele em troca, qual a sua autoridade para censurar quem quer que, né, corrompa ou se deixe corromper? Né? Porque, gente, corromper o guarda de trânsito, sei lá, com R$50 e corromper uma autoridade com 5 milhões, 10 milhões, é a mesma coisa. Tudo é corrupção. Né? Então, é preciso que a gente pense muito nisso. Né? Jesus estava absolutamente certo quando ele disse que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Com que moral você está me censurando? Com que moral você está abrindo a boca para dizer que o governo é corrupto? Se você está corrompendo o guarda de trânsito para que ele não lhe dê a multa. Não é? Então, a gente tem que pensar nisso. É muito sério. Né? Então, tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade. Ou seja, a partir do momento em que você corrompe também, como é que você tem o direito de reclamar que alguém está sendo corrompido ou corrompendo outro? Né? A partir do momento em que você também está sendo corrupto, porque você está aceitando algum tipo de propina, como é que você vai ter o direito de falar que o outro está corrompendo e sendo corrompido? Você perdeu sua autoridade moral. Né? E uma vez perdida a autoridade moral, a gente não tem mais nada. Né? Não tem mais nada. E aí, concluindo, né? A consciência íntima de cada um, né? Ademais disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Gente, como é que nós vamos respeitar uma dita autoridade se essa autoridade não se faz respeitar? Né? E nós, infelizmente, temos visto muito isso, né? Pessoas que são investidas de cargos públicos, que deveriam estar ali zelando pelo bem-estar da sociedade, e que absolutamente não estão fazendo isso. Estão mais preocupadas em se beneficiar da posição que estão ocupando. Então, como é que você vai ter, né, respeito por uma pessoa como essa? Né? É muito difícil. É impossível você ter respeito por alguém que não se dá o respeito. Não é? Aos olhos de Deus, uma única autoridade,
uma única autoridade legítima existe, que é a que se apoia no exemplo que se dá do bem, né? Aos olhos de Deus, é o nosso exemplo. Nós podemos estar aqui, né, falando mil coisas do Evangelho, uma coisa e outra, mas se nós não vivermos o Evangelho, que autoridade terão as nossas palavras, né? Nós somos espíritas, né? Espíritas cristãos, nós buscamos viver o Evangelho de Jesus. O Espiritismo é o Evangelho redivivo, todas as máximas de Jesus, né? Não amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, não é? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se alguém quiser a sua capa, dá também a túnica. Se alguém quiser que você ande 1000 passos, ande 2000, né? Se alguém lhe bater na face direita, oferece também a esquerda. O que significa isso, gente? É óbvio que Jesus, naquela época, ele tinha que usar de exemplos, de alegorias muito fortes para que as pessoas entendessem. Mas, no fundo, a ideia de Jesus ao falar essas coisas é justamente o quê? É nos recomendar a mansuetude, né? É nos recomendar que a gente não use aquele exemplo assim, abateu, levou, né? Como as pessoas usam isso? Não, comigo é assim, bateu e levou. Ainda falam com maior orgulho, né? Não, comigo é assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Depois que eu entrei, ninguém me segura, né? E as pessoas falam isso com maior orgulho, gente. Maior orgulho de dizer que dá uma boiada para não sair da briga depois que entrou. Gente, que coisa horrível. O que nós somos, afinal? Né? Selvagens? Ainda estamos assim tão na base, né, da selvageria, daquela briga, né, a lei do mais forte. Nós nos dizemos tão evoluídos, mas infelizmente a nossa evolução, isso a gente tem que reconhecer. A nossa evolução maior é sob o ponto de vista intelectual, porque moral está difícil, né? Nós precisamos fazer, né, que as duas asas, né, as duas asas do nosso espírito imortal, elas se desenvolvam no mesmo ritmo, né? Mas não acontece. A nossa asa da intelectualidade está super grandona, desenvolvida, mas a da moralidade está atrofiadinha, né? Por isso que a gente não consegue voar ainda. Mas o espírito puro, ele já atingiu esse ápice, né? Quando nós chegarmos lá no ápice de espíritos puros, nós teremos as nossas duas asas, né? A da intelectualidade, do conhecimento, do saber, e a da moralidade, da ética, do bem, totalmente desenvolvidas de forma igual. Hoje a gente tem uma muito desenvolvida e a outra bem atrofiada, né? Mas nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e principalmente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para domar as nossas más tendências, para eliminar os nossos vícios, né? Os nossos maus sentimentos, e a cada dia, como um diamante bruto que nós somos, irmos lapidando esse diamante, até que ele fique totalmente limpo, puro, brilhante, né? Que nós tenhamos atingido o ápice da evolução, tenhamos atingido a plenitude. É para isso que a gente está aqui, não é? Então, justamente o que ele diz aqui, né? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá do bem, né? As palavras, né? As palavras podem ter força, mas o exemplo arrasta, né, gente? O exemplo arrasta. Você fala, mas se você não viver aquilo que você fala, não adianta nada, né? Eu me lembro de uma história de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo fala, não sei se ele estava sonhou, alguma coisa assim, teve uma visão, alguma coisa, em que ele estava em um campo, caminhando, e no fundo desse campo ele via um homem, né? Ele foi se aproximando, ele estava vendo que aquele homem estava chorando.
Quando ele chegou mais perto, ele viu que aquele homem era Jesus. E aí ele ficou totalmente condoído, né? Nossa, Jesus, o mestre está aqui, está chorando. E aí ele chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E aí Jesus responde para ele: não. Choro por aqueles que o conhecem, mas não o praticam. Né? Nós, todos aqui, conhecemos o evangelho de Jesus. Conhecemos o evangelho de Jesus, que está redivivo na nossa doutrina espírita. Então, já que nós conhecemos, o que nos resta fazer é praticá-lo, né? Praticá-lo em toda a sua plenitude, nos esforçar, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. Porque, afinal de contas, a gente diz que é espírita, né? Mas como está na codificação, reconhece o verdadeiro espírita, não é por ele vir à casa espírita 1, 2, 3 vezes na semana. Não é por ele fazer palestra, não é por ele dirigir sessão, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Graças a Deus.